lado da história, do Galo. Eu estou falando com o ex-goleiro João Leite, era daquele timaço do Atlético e estava também em campo naquele dia. João Leite, boa noite, é um prazer conversar com você, tudo bem? Boa noite, João, boa noite ao ouvinte, a todos que estão participando aí, prazer falar com você. Prazer é todo nosso, João. O Zico, através do canal dele no YouTube, explicou a situação lá porque 5 jogadores do Atlético foram expulsos e nós gostaríamos de ouvir alguém do lado do Atlético também nessa história e no caso você estava lá e foi personagem, participou disso tudo. Ok, João, acho que nós temos aí um equívoco de origem em tudo, né? Sem entrar na discussão de quem merecia ganhar ou vencer, o que aconteceria no final do jogo, porque eram duas grandes equipes, o Flamengo tinha um grande time, né? E o maior jogador, sem dúvida, o Zico, mas tinha outros jogadores, era um time qualificadíssimo e o Atlético teve em 1980 6 jogadores na seleção brasileira e o Flamengo também, aproximadamente 6 jogadores. Então, era um grande jogo, era um clássico que já vinha com o histórico da final de 80 em 2 jogos, um no Mineirão e outro jogo no Maracanã, e que o Flamengo acabou vencendo, o Atlético venceu no Mineirão e o Flamengo venceu no Rio de Janeiro. E tem uma coisa de origem aí que a gente sempre, desde aquele tempo, a gente discutia. Eu brincava muito com meu pai foi policial e foi guarda do governador Juscelino Kubitschek. E meu pai era um apaixonado por Kubitschek e eu, quando queria zoar meu pai, dizia que Kubitschek levou tudo para Brasília, mas não levou as confederações. Ficou tudo no Rio de Janeiro. E eu dizia sempre que havia um desequilíbrio, porque no Brasil as competições todas, o regulamento é feito no Rio de Janeiro, a escala de ata é no Rio de Janeiro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva é no Rio de Janeiro, então tudo é no Rio de Janeiro, enquanto a capital brasileira não é Rio de Janeiro, é Brasília. Já foi o Rio de Janeiro, a gente tem maior orgulho do Rio de Janeiro, a gente ama o Rio de Janeiro, eu adoro ir no Rio de Janeiro, mas nós deveríamos ter todas as nossas confederações em Brasília, não no Rio de Janeiro. E ali tem um vício assim, lamentável. Nós tínhamos uma final, praticamente, de 2 times brasileiros, um mineiro e outro carioca, e a Confederação Sul-Americana escalaria o árbitro, que poderia ser um árbitro boliviano, poderia ser colombiano, peruano, argentino, uruguaio, poderia ser paulista, poderia ser gaúcho, pernambucano, mas escalar um árbitro carioca para uma final entre o Atlético e o Flamengo, aí foi demais. Eu lembro do argumento, o Wright está pitando pela Federação Catarinense, mas morava no Rio de Janeiro, ou mora no Rio de Janeiro. Eu não tiro o mérito do Wright, porque foi naquela época um grande árbitro, né? Foi um árbitro FIFA, respeitado, não é? Mas ele é ser humano, ele estava totalmente, de alguma forma, ele era alvo da pressão, não é? que existia da torcida, de todos, né? E... Oi. Caiu. Oi, estamos conversando com o João Leite. Oi. Goleiro do Atlético. Diga aí, João. Achei que tinha caído. Bom, não, tá aí. Então ele estava debaixo de uma pressão do Rio de Janeiro. Viajou no avião do Flamengo para Goiânia. É um negócio assim, hoje com as diversas redes que nós temos, seria difícil acontecer uma coisa dessa. Como que um time aceita um árbitro do estado, da cidade, do outro time, para apitar uma final, era um jogo extra pela Libertadores? Como que aceitou? Então ele estava debaixo de uma pressão muito grande, não é? O Zico, né, a quem eu respeito, assim, acho que todos nós brasileiros respeitamos, homenageamos. Pode ter acontecido isso no campo, eu não imagino um estádio lotado para uma final. O Wright chegou e falou que ia expulsar quem fizesse. Após a falta do Reinaldo, tem uma falta do jogador do Flamengo por trás,
Né? Eu não consigo assistir aquele vídeo. Eu tentei o tempo todo ponderar com ele. Falei, Wright, olha o que você está fazendo, Wright? 20 minutos de jogo, a primeira falta, você expulsa o principal jogador do nosso time. O que você quer? Que reação que o nosso time vai ter? Você perdeu o jogo, Wright. Né? Ah, ele não aceita violência. Eu vi pela imprensa que vocês seriam violentos. Quem pela imprensa viu que seria violento? O árbitro, quer dizer, ele viu a imprensa do Rio de Janeiro que o Atlético seria violento. Onde é que ele ouviu que o Atlético seria violento? A primeira falta, com 20 minutos de jogo, ele expulsa o principal jogador do Atlético. A partir dali ele perdeu o jogo. Perdeu completamente. Ele marca uma falta por trás do jogador do Flamengo. O Éder vai pegar a bola, parece que pisa nele, e ele expulsa o Éder. Aí expulsa o Parinha, expulsa o Chicão e por fim expulsa o Osmar Guarnelli. Quando eu caí a determinação, eu caí, ele vai expulso o Osmar Guarnelli e encerra o jogo. Foi lamentável. Esse é um episódio da história do futebol brasileiro. Lamentável, eram duas equipes, né, todas duas consagradas, com grandes jogadores, e que lamentavelmente foi exposta a um equívoco de escalação, um equívoco que existe no futebol brasileiro, né? Não apenas no futebol, no esporte brasileiro. O esporte brasileiro ele não pode viver dessa pressão para a escala de árbitros. Ah, eu vou escolher o árbitro, aí vem uma pressão sobre a confederação. Ah, esse árbitro apita desse jeito, esse é coluna do meio, né? Lembrando a loteria esportiva. Ah, então esse precisa apitar para nós, porque a gente vai jogar fora, e aí depois nós precisamos de um árbitro que deixa o jogo correr, como foi a final de 80. Apita no Mineirão escolhido Romualdo Arpe Filho e Aragão pro Maracanã. Então não tem ninguém bobo, João. Não tem ninguém bobo. A gente acompanhou aquilo tudo. Lamentavelmente o Atlético, a direção do Atlético aceitou, né? Aceitou um árbitro carioca, um negócio inaceitável, tinha que ter uma reação. Em 79, teve uma reação muito forte do Atlético. O Atlético abandonou o Campeonato Brasileiro por causa da tabela. Uma tabela de semifinal que fazia o Atlético fazer 2 jogos fora. O presidente do Atlético, na época, tirou o Atlético do Campeonato Brasileiro. Quase o Atlético foi punido. Aí fizeram um entendimento. Eita. É uma loucura. Ô, João, a gente agradece demais aqui a sua participação. Tá bem, e realmente muito importante, porque a partir do momento que o Galinho de Quintino Zico falou, né, e falou pelo Flamengo, né, falou por que aconteceu aquilo tudo e o Flamengo acabou passando e o Atlético não, e é um assunto que continua rendendo, e eu tenho a impressão de que renderá para sempre, nós nos vimos aqui na obrigação de ouvir também o outro lado, né? E trouxemos você, um personagem tão importante do Atlético e que estava naquele jogo, para falar aqui. A gente agradece demais.